Bom dia a todos, bom dia aos colegas que estão aqui, os amigos. Agradeço a vocês pelas explanações, nosso DGP pela iniciativa, já te parabenizando. Eu sou presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, que representa aí um pouco mais de 14 mil servidores, né, da polícia. E a grande questão que envolve previdência, e hoje é o assunto que está mais em voga, né, e que é gerador da maior preocupação nossa, é porque nós temos, como representantes, a gente sempre enfrenta, né, a discussão sobre distorções, diferenciações, né, tratamentos diferentes para iguais, e aí a previdência tem muito a ver com isso, e temores. O dia a dia nosso é enfrentar isso, é explicar o porquê de certas diferenças e acalmar os temores. E, quanto à Previdência, nós temos hoje, no mínimo, 3 grupos diferentes na Polícia Federal, com expectativas diferentes. Eu digo 3 porque já estamos partindo para o 4º agora, 4º grupo diferenciado. Isso, numa situação de reforma da Previdência, um 5º grupo. E nós estamos falando tudo de expectativas ainda, né? E aí já liga direto aos temores de todos. Então, eu tenho pessoal até 2003, antes da emenda constitucional. Eu tenho de 2003 a 2013, né? Esse até 2003 tem toda a perspectiva de integralidade e paridade, né? Depois já tem um abalo na integralidade de 2003 a 2013, e depois até novembro tem um outro grupo, até fevereiro de 2013, depois tem um outro grupo que é até novembro de 2016, não é isso? Que é o 2015, novembro de 2015, que é o automático, a migração automática. E agora o novo grupo. E ainda a possibilidade de adesão ao FUNPRESP, que foi muito confundido, e na explicação do Igor ficou bem claro isso aí, são 2 situações, né? E isso tem que ficar bem explicado para a base. Muita gente liga a migração diretamente ao FUNPRESP. Eu acho que o Delano, nós já conversamos sobre isso também, né? E aí aumenta o temor, né? Da obrigatoriedade de um ser confundido com a de outro. Então, minha pergunta para vocês, em torno disso, como explicar para esses diferentes grupos que têm expectativas diferentes de que não vai haver prejuízo? Como é que eu vou... como eu vou explicar para esses 4 grupos com expectativas diferentes, como nós, como representantes, podemos pegar essas informações de vocês e apresentá-las de uma forma bem clara para esses 4 grupos com expectativas diferentes, para acalmá-los e também para mostrar que, se houver diferenciações, você, por ação própria, pode agir, fazer uma opção que vá te recompensar dentro do que está sendo oferecido. Foi claro, demorou um pouquinho, mas eu tinha que... Só me lembra teu nome, que eu não... Luiz Antônio Baldens. Luiz Antônio, essa pergunta de como você vai passar para os associados, os servidores, qual a situação em que eles vão enxergar que não vai gerar prejuízo, por exemplo, é muito difícil. Porque, você falou, tem 4 cenários aí muito claros. Os 2 últimos, aqueles que entraram depois de 2013, já tem um cenário de expectativa de uma limitação da aposentadoria, que é diferente dos 2 anteriores, que entrou antes de 2003 e antes de 2013, que tem uma expectativa ali real de paridade e integralidade, o outro, integralidade já um pouco já abalada, digamos assim. O que eu falo nas palestras em relação tem 3 questões que precisam ser avaliadas para mim na hora de tomar a decisão pela migração. Uma é, de fato, uma questão matemática na realidade de cada um, porque, como eu falei, a fórmula prevê algumas questões específicas, então você precisa fazer uma simulação, avaliar, fazer umas contas, matemática mesmo. Existe o simulador do CIGEP, que dá uma boa simulação, uma expectativa de um valor ali, tem alguns pequenos equívocos ali no cálculo, mas dá uma ideia de como seria isso. E no site da FUNPRESP você também tem um simulador que você consegue fazer uma simulação com o cenário da regra atual que você tem hoje de regime de previdência, certo? Com o cenário de migração de regime aderindo à FUNPRESP, para você fazer uma comparação, e com o cenário da PEC, que hoje está estacionada, mas que na época estava... Para você ter uma ideia sobre uma perspectiva. Então, você consegue fazer essa análise bem diferenciada, para ter uma expectativa sobre os 3 cenários que estão ali evidentes. Porém, para além da questão matemática, você tem 2 outras questões importantes. Uma,
eu sempre digo, qual é a percepção que o servidor tem em relação ao Estado brasileiro e o regime próprio nos próximos 20 anos, 10 anos, quanto tempo ele tem ainda para receber? Então ele tem que fazer uma análise subjetiva, aí é pessoal mesmo dele, do que como ele acha que vai estar o regime próprio daqui a, no meu caso, por exemplo, 30 anos. Quando eu migrei, eu fiz uma análise, olha, eu acho que o regime próprio daqui a 30 anos vai estar mais severo, seja ele de forma contributiva, seja ele na forma retributiva, do que ele está hoje no cenário. Eu prefiro não ficar, eu acho que o Estado está muito oneroso, isso é uma análise pessoal minha, que achava que iria passar a reforma da Previdência imediatamente, não passou, mas acho ainda que vai passar uma outra. Isso é uma perspectiva do servidor sobre qual é a perspectiva dele no futuro, do futuro do Estado brasileiro. E a outra análise é a perspectiva dele em relação à administração pública. Tá? Porque existem servidores, a gente faz muita palestra, tem muitas áreas específicas, que falam assim, eu não quero me aposentar no regime próprio, no regime público, na administração pública. Eu não quero porque eu não vou ficar trabalhando até 70 anos. Eu quero formar uma independência financeira capaz de, quando eu achar necessidade, eu conseguir me desvincular da administração pública. Se o servidor tem essa percepção, esse servidor já tem uma boa razão para migrar. Porque se ele ficar no regime próprio, ele vai perder tudo quando ele sair antes da aposentadoria. Ou então vai ficar obrigado, vai se sentir obrigado a permanecer no trabalho para além do que gostaria. E quando ele migra de regime, pelo menos, o que ele acumular, ele consegue aumentar esse projeto de independência financeira. Então, para mim, tem esses três análises que são relevantes. Uma análise matemática financeira, uma análise pessoal sobre a perspectiva do Estado e do regime próprio, e uma análise pessoal da sua perspectiva na administração pública. Esses três fatores é que ele vai conseguir ter uma noção do que ele vai fazer, qual a melhor tomada de decisão para ele. Não sei se o Ricardo tem uma coisa mais... Eu acho que o Luiz, né? O que o presidente Luiz levantou aí, na verdade, é o cerne da questão hoje da dúvida do servidor. Então, a primeira observação que ele fez é bem real. Muitos servidores confundem a migração com a adesão ao FUNPRESP. A adesão ao FUNPRESP é facultativa. Você pode entrar, você pode cancelar. Se você sair depois, você vai levar o seu dinheiro. Então, ela é sempre facultativa, ela não é obrigatória e uma coisa não está vinculada à outra. Tanto que dos 3.300 servidores que migraram no Executivo, só 73% aderiram ao FUNPRESP. Então, nós estamos deixando bem claro, já falei com o doutor Delano aqui, que são coisas separadas. Então, o servidor que optar por migrar, ele vai ter que migrar, assinar um documento eletrônico lá na página do CIGEP, e se ele quiser entrar no FUNPRESP, ele assina um outro documento. Então, a primeira observação é essa. A segunda, nós na FUNPRESP, nós não estamos recomendando, nós não estamos estimulando, nós não estamos fomentando nenhum servidor a migrar. Até porque é uma decisão de foro individual, a decisão é irretratável, você não pode mudar. Então, é uma decisão que depende desses elementos que o Igor levantou aqui. É uma decisão que depende da trajetória individual de cada pessoa e o estágio que ele está. Você mesmo separou 4 grupos aí, né? Então, eu normalmente, na minha cabeça, eu divido assim, o servidor que é mais novo, menos de 30, esse deveria olhar com muita atenção, inclusive ter propensão talvez para migrar, porque ele ainda tem mais 30 anos, se ele quer continuar no serviço público, ainda teria mais 30 anos de contribuição num regime próprio e que apresenta algumas deficiências, né? Deficiências de sustentação financeira, capacidade talvez de pagar, né? Hoje se discute, não, a alíquota vai subir de 11 para 14, vários estados já o Rio Grande do Sul já é 14,25, então essa é uma realidade. Quem está no meio da carreira, que é o meu caso, por exemplo, tem que fazer conta. E aí, fazer conta observando a minha trajetória. Então, eu tenho muito tempo de regime geral. Talvez aquele servidor que já entrou, saiu da faculdade, já entrou no serviço público, talvez o benefício especial dele seja maior. E o terceiro grupo, aqueles que estão perto de se aposentar. Esse eu acho que talvez a propensão dele seja menor. Até porque o tempo remanescente dele contribuir para um regime complementar seja pequeno. Eu diria que assim, menos de 10 anos para ter essa perspectiva de reforma, de 1 ou 2 reformas que vai aumentar a idade mínima, vai aumentar o tempo de contribuição, talvez ele não consiga capitalizar num regime complementar. Então, Luiz, eu te diria o seguinte, eu acho que você está correto sobre o temor, e o temor não é só sobre o regime da FUNPRESP, não. Tem temor também no regime próprio, público. Em alguns estados aí não está pagando, eu sou mineiro, lá no meu estado estão dividindo o salário em 10 vezes por mês.
o salário, né? Nem a aposentadoria. Então, o temor não é sobre só o fundo de pensão, mas é o temor também do regime próprio. Então, eu acho que vocês, como lideranças, têm que informar, ajudar o servidor, né? Até pela importância que vocês têm aí enquanto órgãos de representação, mas o nosso papel não tem sido assim de dizer faça isso ou faça aquilo. Eu acho que o nosso papel é oferecer informação, ajudar. Nós, por exemplo, nós estamos no Brasil inteiro, temos 50 agentes que podem ajudar a orientar o servidor. Eu acho que o papel é exatamente esse, é mais informação e para que ele possa decidir. Tá?